Fusões e aquisições estão por toda parte, né? Empresas comprando outras, se unindo. A gente vê isso o tempo todo. É verdade, é um movimento constante no mundo dos negócios. Mas assim, como que uma empresa realmente absorve a outra? Contabilmente falando, né? Não é tão simples. Não é só pegar os balanços e somar, definitivamente não. Imagino. Por isso hoje a gente vai mergulhar fundo no CPC 15, Revisão R1. É a norma brasileira para combinação de negócios, né? Alinhada com o IFRS 3 lá fora. Exatamente. É a regra do jogo para essas situações. E a nossa ideia aqui é justamente desmistificar esse processo todo. O foco vai ser no método de aquisição, que é o coração da norma. Isso. A gente quer deixar claro como funciona o tratamento dos ativos, dos passivos e até daquela expectativa de lucro futuro, o tal do goodwill, né? O ágio, sim. No fim, o objetivo da norma, como ela mesmo diz, é melhorar a relevância, a confiabilidade das informações financeiras sobre essas operações. E a comparabilidade também, claro. Fundamental. E olha, o ponto de partida é saber quando aplicar o CPC 15. Ele vale quando uma empresa obtém o controle de um ou mais negócios. Controle e negócios, essas são as palavras-chave, então. São sim. E negócio aqui tem um sentido específico. Não é qualquer ativo. Tem que ser um conjunto integrado de atividades e ativos. Ah, não é só comprar um prédio, por exemplo. Não. Tem que ser capaz de ser gerenciado para gerar retorno, sabe? Lucro, redução de custo. E tem que ter os processos, às vezes as pessoas, para fazer isso acontecer. Entendi. Então, uma simples compra de máquina isolada não entra nessa regra complexa. O CPC 19, ou combinação entre empresas que já são do mesmo dono, sabe? Controle comum. Tá, faz sentido. A norma até ajuda com um teste rápido, opcional. Se o valor da transação estiver quase todo concentrado num ativo só ou num grupo de ativos muito parecidos. Tipo, comprei uma empresa que só tinha um grande imóvel valioso. Isso. Aí provavelmente não é um negócio, a contabilidade é mais simples. Mas se passar nesse teste ou se for claramente um negócio, aí sim entramos no método de aquisição do CPC 15. Ok, então confirmamos. É uma combinação de negócios. Qual o caminho agora? O método de aquisição que você falou? É o único jeito permitido pela norma. E ele tem basicamente 4 passos essenciais. 4 passos, quais são? Identificar quem é o adquirente de verdade. Segundo, definir a data da aquisição. Terceiro, que é o passo mais denso, reconhecer e medir os ativos identificáveis, os passivos assumidos e a parte dos não controladores se houver. E o quarto? E o quarto é o resultado dessa conta toda, reconhecer e medir o goodwill, o ágio, ou então o contrário, um ganho por compra vantajosa. Vamos por partes, então. O primeiro, identificar o adquirente. Parece fácil, não? Quem compra é o adquirente. Geralmente é. É quem obtém um controle, né? Usamos os critérios lá do CPC 36 de consolidação, mas... Tem situações mais complicadas. Tem sim, especialmente em trocas de ações. Aí a norma dá umas pistas. Quem pagou em dinheiro, quem emitiu as ações, quem ficou com mais voto, quem indicou a nova diretoria, tudo isso ajuda a ver quem realmente manda agora. E tem aquela história de aquisição reversa? Isso não bagunça essa identificação? Por exemplo. Exato. Mas para fins contábeis ela é a adquirida. Pensa numa empresa operacional boa, mas de capital fechado, querendo ir para a bolsa rápido. Sei. Ela pode se juntar com uma empresa já listada, mas que talvez seja pequena, ou quase sem operação, uma casca. Na prática, os donos da empresa fechada acabam controlando a empresa listada. Ah, entendi a jogada. Legalmente, a listada comprou a fechada, mas economicamente, quem assumiu o controle foi a fechada, e a contabilidade segue essa essência econômica. A fechada vira a adquirente na contabilidade. Nossa, que curioso. Mostra que a contabilidade tenta ir além da forma legal, né? Exatamente, busca a essência econômica. Ok. Segundo passo, a data da aquisição. Por que ela é tão importante? Ah, a data é crucial. É o marco zero. É o dia em que o controle passa efetivamente para adquirente. É nessa data que tudo vai ser avaliado. Geralmente é a data que assina o contrato final, o fechamento. Normalmente, sim. A data de fechamento legal.
mas tem que olhar o contrato direitinho, as condições. Às vezes o controle pode passar um pouquinho antes ou depois da data formal. Certo. E aí vem o terceiro passo, o coração da norma, como você disse. Reconhecer e mensurar o que foi comprado. Qual a grande sacada aqui? A grande sacada, talvez o maior impacto dessa norma, é o princípio do valor justo. Valor justo. Isso. Quase tudo ativos identificáveis adquiridos, passivos assumidos, entra no balanço do adquirente pelo valor justo na data da aquisição, não pelo valor contábil antigo que estava lá na adquirida. Valor justo? O que é isso exatamente nesse contexto? É tipo o valor de mercado? É basicamente isso. É o preço que seria recebido se vendesse aquele ativo ou pago para transferir o passivo numa transação normal, não forçada, entre gente independente, bem informada, naquela data específica. É uma visão de mercado. Deixa eu ver se entendi o impacto. Quer dizer que o balanço da empresa combinada pode ficar bem diferente do que seria só somar os dois balanços antigos? Exatamente. E aí que a mágica acontece, vamos dizer assim. Ativos que nem estavam registrados antes podem aparecer. Como assim? Pensa numa marca famosa. A empresa desenvolveu internamente, gastou dinheiro, mas nunca pode registrar como ativo. Regra contábil. Sei, custo vira despesa. Isso. Mas aí vem a combinação. Se essa marca for identificável, se der para medir o valor justo dela, pronto. Ela aparece como ativo intangível no balanço do adquirente. Uau! Isso realmente pode mudar a foto da empresa, né? Então a chave é ser identificável. Sim. Para ser separado do goodwill, aquele ágio que a gente vai falar, o intangível tem que ser identificável. Ou seja, tem que ser separável. Tipo, poder vender sua marca. Isso, poder vender, licenciar, trocar, ou então ele tem que surgir de direitos contratuais ou legais, uma patente, por exemplo. Que tipo de intangíveis costumam aparecer mais nessas horas? Dá uns exemplos. Tem vários, marcas, claro, nomes comerciais, patentes, direitos autorais, softwares, licenças. Nomes de domínio na internet. Com certeza. Listas de clientes também. Com certeza. Listas de clientes, relacionamentos com clientes, mesmo que não estejam num contrato formal, se forem separáveis, contratos vantajosos que a empresa tinha, tecnologia própria, tudo isso. E o que não entra como ativo identificável separado. Por exemplo, uma equipe super talentosa. Dizem que as pessoas são o maior ativo, né? É uma ótima pergunta. Por mais valiosa que seja uma equipe boa, organizada, ela não cumpre os critérios para ser um ativo separado na combinação. Então o valor dessa equipe vai para onde? Acaba embutido lá no goodwill, no ágil. Entendi. E além dos ativos e passivos, você mencionou a participação de não controladores, a PNC. O que é isso? É simples. Quando a empresa compra o controle, mas não compra 100% das ações... Sobra uma parte para outros acionistas. Exato. Essa parte que continua com os outros é a participação de não controladores. E ela precisa ser registrada no balanço consolidado da adquirente. E como se mede essa PNC? Aí tem uma escolha importante. A norma dá duas opções na data da aquisição. Ou você mede a PNC pelo valor justo dela, quanto valeria aquela participação no mercado. Isso. Ou você mede pela participação proporcional dela nos ativos líquidos identificáveis da adquirida, aqueles que a gente já mediu a valor justo. E essa escolha faz diferença. Faz diferença sim, porque ela afeta o valor do goodwill que vai ser calculado depois. É um ponto importante para quem analisa o balanço. Ok. A regra geral parece ser valor justo para quase tudo. Mas sempre tem exceção em contabilidade, né? Sempre. E aqui tem algumas importantes. O valor justo não é universal. Por exemplo, passivo contingente. Aquela briga judicial que a empresa comprada tinha. Isso. Normalmente, a gente só registra uma provisão se a perda for provável, né? Pelo CPC 25. Mas na combinação de negócios, a regra muda. Como assim? Se o valor justo daquela contingência puder ser medido com confiança, ele tem que ser registrado como passivo pela adquirente, mesmo que a chance de perder a causa não fosse considerada provável naquele momento. Nossa, que diferença importante. E tem outras exceções comuns? Tem várias. Imposto de renda diferido, ativo e passivo, segue a regra do CPC 32.
Benefícios a empregados, tipo plano de pensão, segue o CPC 33. Cada um na sua norma específica. Basicamente, ativos de indenização, quando o vendedor garante cobrir alguma perda futura do comprador, geralmente são medidos de forma consistente com o passivo que eles cobrem. Direitos que a adquirente já tinha com a adquirida e está recomprando, tipo uma franquia, tem regra especial também. Enfim, tem ajustes pontuais para certas contas. E aqueles custos da transação? Advogado, auditor, consultor, isso entra no valor da aquisição? Aumenta o investimento? Não, essa é a outra regra clara. Esses custos são despesa do período em que acontecem. Ah, então vai direto para o resultado da adquirente naquele ano. Exato, reduz o lucro ali, mas não infla o valor do investimento ou do goodwill. A única exceção são os custos para emitir ações ou dívidas usadas na compra, que seguem outras regras. Ok, passamos pelos 3 primeiros passos. Ufa! Chegamos no quarto, calcular o goodwill ou o ganho por compra vantajosa. O que é o goodwill mesmo? O ágio. Isso. Goodwill é o nome técnico do ágio pago. Conceitualmente, é aquele valor a mais que se pagou acima do valor justo líquido do que foi identificado, né? Ativos menos passivos. E o que ele representa, esse a mais? Representa benefícios econômicos futuros que a gente não consegue identificar e medir separadamente. Sinergias que se espera da união, sabe? Acesso a novos mercados, potencial de crescimento que a empresa tem, até o valor daquela equipe talentosa que não virou ativo. Entendi. E como calcula na prática? Matematicamente, é a diferença. Pega o preço pago. Que inclui o que foi dado em troca, dinheiro, ações. Isso. Mais a participação de não controladores, se tiver. Mais o valor justo de alguma participação que o adquirente já tinha antes na empresa. Compara tudo isso com o valor justo líquido dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos. A diferença positiva é o goodwill. E esse goodwill fica lá no balanço para sempre, intocado? Não. Ele não é amortizado, como uma marca ou patente com vida útil definida. Mas ele tem que ser testado para ver se perdeu valor. O tal do teste de impairment? Exatamente. Pelo menos uma vez por ano, ou sempre que pintar alguma dúvida se o valor dele ainda é recuperável, se as expectativas que geraram o goodwill não estiverem mais lá. A empresa tem que reconhecer uma perda. Tem que reconhecer uma perda no resultado, baixando o valor do goodwill. Isso é super importante para a análise de risco. E o contrário do goodwill? O ganho por compra vantajosa. É quando a empresa fez um negócio muito bom. Basicamente, sim. É quando aquela conta que a gente fez para o goodwill dá negativa. Ou seja, o preço pago foi menor que o valor justo líquido dos ativos identificáveis. Isso acontece muito. É mais raro. Acontece, por exemplo, se o vendedor estava desesperado para vender, numa venda forçada. E o que acontece com esse ganho? Vai direto para o resultado da adquirente. É lucro na veia, mas Tem o mas. tem. Antes de sair registrando o ganho, a norma manda revisar tudo. Será que identificamos tudo certo? Medimos os valores justos corretamente? É uma dupla checagem para ter certeza que o ganho é real
e não um erro na conta. Faz sentido essa cautela toda. Você falou em preço pago, a contraprestação. O que entra aí? A contraprestação é medida pelo valor justo na data da aquisição, né? Pode ser dinheiro vivo, outros ativos que a adquirente entrega. Um imóvel, máquinas. Isso, pode ser também passivos que a adquirente assume com os antigos donos. E muito comum, ações da própria adquirente que ela emite na troca. E se parte do pagamento ficar para depois, dependendo de alguma coisa acontecer? Tipo, pago mais X se o lucro do ano que vem for Y. Ah, isso é a contraprestação contingente, uma parte do preço que depende de eventos futuros. E sim, ela entra na conta inicial. Mesmo sendo incerta? Entra pelo valor justo estimado dela na data da aquisição. E depois, a forma como esse valor é atualizado é importante. Geralmente, as mudanças nesse valor justo vão para o resultado da adquirente nos períodos seguintes. Pode gerar volatilidade no resultado, então. Pode sim. Se a obrigação aumentar de valor, vira despesa. Se diminuir, vira receita. Na maioria dos casos. Entendi. Bom, fizemos a combinação, aplicamos os 4 passos, acabou. O que acontece depois da data da aquisição? A história continua um pouco. Tem regras para o pós-aquisição. Uma importante é o tal período de mensuração. Período de mensuração. O que é isso? A norma sabe que na data da compra, talvez nem toda a informação esteja disponível para fazer a avaliação perfeita. Então, ela dá uma janela. De quanto tempo? Até 1 ano depois da aquisição. Se nesse período aparecerem novas informações sobre fatos que já existiam lá na data da compra... Tipo, descobrir algo sobre um processo que já ocorria? Exato. Aí você pode ajustar retroativamente os valores que registrou inicialmente, de ativos, passivos, da PNC, do goodwill. Mas só se for sobre algo que já existia lá atrás. Só. Não é para ajustar por causa de eventos novos ou porque a sua estimativa sobre o futuro mudou. É só para refinar a foto daquele dia da aquisição. Entendi. É como ajustar o foco da foto original, não tirar uma nova. Perfeito. Outro ponto é identificar o que a norma chama de operações separadas. Operações separadas. Nem tudo o que acontece ali na negociação faz parte da troca pelo controle da empresa. Às vezes, as empresas já tinham um negócio antes. Sei lá, uma era cliente da outra. Isso. E esse relacionamento antigo está sendo encerrado ali no acordo. Ou então tem pagamentos combinados para remunerar os funcionários por serviços futuros, não passados. Tipo um bônus para eles ficarem na empresa depois da compra. Não são estritamente o preço pago pela empresa, tem que ser contabilizada separadamente, cada uma na sua regra. Não entram no cálculo do goodwill. Entendi, tem que separar o joio do trigo. E para os ativos e passivos que foram reconhecidos na combinação, como é a vida deles dali para frente? Aí, a regra geral é: cada um segue a sua norma específica, imobilizado segue regra de imobilizado, estoque segue regra de estoque, o dia a dia normal da contabilidade. Isso. Mas o CPC 15 ainda dá umas regrinhas específicas para alguns itens que nasceram ali na combinação. Aqueles direitos readquiridos, por exemplo, são amortizados. Aquele passivo contingente que foi reconhecido. Tem uma regra de medição depois um pouco diferente da provisão normal. A contraprestação contingente, como a gente falou, geralmente vai para o resultado. E o goodwill não amortiza, mas testa para impairment. Exatamente. Ok, foi bastante informação, mas acho que deu para ter uma boa ideia do processo todo. Agora, para conectar tudo, por que entender essas regras do CPC 15 é tão importante para quem analisa empresas? Para quem acompanha o mercado? Olha, a relevância é total. Primeiro, o impacto no balanço é gigante e imediato. Surgem ativos novos, muitos a valor justo, incluindo intangíveis que não existiam antes. O goodwill pode ser enorme também. Pode. Passivos novos podem aparecer. A PNC muda o patrimônio líquido. Segundo, o resultado é muito afetado. Pode ter aquele ganho logo de cara, na compra vantajosa. Pode. As despesas da transação batem no lucro do período. As mudanças na contraprestação contingente podem mexer no resultado futuro. E os novos intangíveis com vida útil definida vão gerar despesa de amortização nos próximos anos. E a comparabilidade entre empresas. Fica mais fácil ou mais difícil? Aí que tá. As escolhas que a norma permite como medir a BNC
o detalhe na identificação dos intangíveis podem fazer com que duas aquisições parecidas fiquem diferentes na contabilidade. Isso dificulta um pouco comparar direto. Interessante. E por fim, entender como o goodwill surgiu e principalmente como ele é testado para impairment é crucial. Ajuda a avaliar a qualidade dos ativos da empresa e o risco de ter baixas contábeis lá na frente se as coisas não saírem como esperado. Faz todo sentido. Foi uma exploração bem completa, mas acho que muito útil. Recapitulando rapidinho, então. A gente viu que o CPC 15 manda usar o método de aquisição com 4 passos-chave. Identificar adquirente e data. Reconhecer e mensurar ativos, passivos, PNC, geralmente a valor justo, mas com várias exceções. E calcular o goodwill ou ganho por compra vantajosa. Isso. E destacamos a importância de achar os intangíveis separados, o tratamento da contraprestação contingente e aquela janela de 1 ano para ajustes. Exato. E toda essa complexidade, né? As exceções, o tanto de julgamento que precisa para aplicar valor justo, para identificar os intangíveis, leva a gente a pensar, né? Pensar no quê? Até que ponto essa foto contábil, mesmo seguindo a norma à risca, consegue capturar de forma perfeita a realidade econômica da transação. E o goodwill, esse ativo que representa benefícios futuros que a gente nem identifica direito. Quão confiável é ter ele ali no balanço, ainda mais num mundo cheio de incerteza, onde prever o futuro é tão difícil. É um ótimo ponto para reflexão final mesmo. Questões importantes para quem analisa esses números. Bom, esperamos que nossa conversa de hoje tenha ajudado a clarear os pontos principais do CPC 15. É um tema denso, mas fundamental hoje em dia. Sem dúvida. Um excelente ponto de partida para quem quiser se aprofundar mais. Muito obrigada pela clareza e pela conversa. Eu que agradeço. E a gente se encontra na próxima.